Nessa videoaula eu quero falar um pouco sobre computação paralela. É um assunto bastante extenso, mas eu resumi para poder caber numa videoaula pequena e simples. Eu vou começar falando sobre os postulados de von Neumann. Von Neumann, que trabalhou no desenvolvimento do ENIAC e posteriormente empregou sua experiência no projeto IAS, em 1952. Elaborou as ideias e os conceitos que nortearam a arquitetura dos computadores até os dias de hoje. As máquinas que usamos nas nossas casas possuem quatro elementos básicos: a CPU, a memória, os dados e as instruções, ou seja, os programas. A partir daí apresentamos os três postulados básicos de von Neumann, que no momento podem parecer comuns, mas não eram na década de 50. 1. Possui um único controle centralizado, só o CPU. 2. Uma única memória para dados e instruções. E 3. As instruções devem fazer operações elementares sobre os dados. A gente pergunta: como será que o cérebro consegue ser superior aos processadores se o nosso neurônio é muito mais lento do que um circuito eletrônico? A resposta é óbvia, porque temos vários bilhões de neurônios operando em paralelo. Então, por que, ao invés de construir CPUs velozes e gigantescas, não usamos várias CPUs simples e confiáveis operando em paralelo? Assim chegamos à ideia básica do processamento paralelo. Algumas aplicações aqui. Com o desenvolvimento de computadores paralelos, torna-se mais viável resolver problemas anteriormente muito mais demorados para executar. A computação paralela é usada em diversos campos da bioinformática, por exemplo, para o enovelamento de proteínas, a economia, para simulações de matemática financeira e alguns outros tipos comuns de problemas encontrados em aplicações de computação paralela. A computação paralela é uma forma de computação em que vários cálculos são realizados simultaneamente, operando sob o princípio de que grandes problemas geralmente podem ser divididos em problemas menores, que então são resolvidos paralelamente. Existem diferentes formas de computação paralela: em bit, instrução, de dado ou de tarefa. A técnica de paralelismo já é empregada por vários anos, principalmente na computação de alto desempenho, mas recentemente o interesse no tema cresceu devido às limitações físicas que previnem o aumento da frequência do processador. Com o aumento da preocupação do consumo de energia dos computadores, a computação paralela se tornou um diagrama dominante nas arquiteturas dos computadores sobre a forma de processamento multinúcleo. Computadores paralelos podem ser classificados de acordo com o nível em que o hardware suporta paralelismo. Computadores com multinúcleos ou multiprocessadores possuem possuem múltiplos elementos de processamento em somente uma máquina, enquanto clusters, MPP e grades usam múltiplos computadores para trabalhar em uma única tarefa. Arquiteturas paralelas especializadas às vezes são usadas junto a processadores tradicionais para acelerar tarefas específicas. A comunicação e a sincronização entre diferentes subtarefas é tipicamente uma das barreiras para atingir o grande desempenho em programas paralelos. O aumento da velocidade, por resultado de paralelismo, é dado pela lei de Amdahl. Lei de Amdahl. Ela afirma que uma pequena porção do programa que não pode ser paralelizada limitará o aumento de velocidade geral disponível com o paralelismo. Qualquer problema matemático ou de engenharia grande tipicamente consistirá em diversas partes paralelizáveis e diversas partes sequenciais. A relação entre os dois é dada pela equação S, que é igual a 1 sobre 1 menos P, em que S é o aumento da velocidade do programa e P é a fração paralelizável. Se a porção sequencial de um programa representa 10% do tempo de execução, não se pode obter mais do que 10 vezes de aumento de velocidade, independente de quantos processadores são adicionados. Isso limita a utilização e a adição de mais unidades paralelas de execução. Classificação de computadores paralelos. A classificação está baseada em dois conceitos: fluxo de instrução e fluxo de dados. O fluxo de instruções está relacionado com o programa que o processador executa, enquanto o fluxo de dados está relacionado com os operandos manipulados por essas instruções. O fluxo de instrução e o fluxo de dados são considerados independentes, e por isso existem quatro combinações possíveis: SISD, ou Single Instruction Single Data, instrução única ou dado único. Essa arquitetura é usada nos computadores que temos em casa. Temos um único fluxo de instruções, SI, caracterizado pelo contador de um programa da CPU, que opera sobre um único dado, SD. Por sua vez, apesar de serem representados abaixo com os módulos separados, a memória de instrução e a memória de dados são, para esse caso, a mesma. SIMD,
ou única instrução, múltiplos dados. A arquitetura mostrada ao lado apresenta N processadores, sendo que cada processador trabalha sobre um dado distinto, que vem de cada um dos N módulos de memória. O ponto importante é que todos os processadores trabalham sincronizados e executam todos a mesma instrução, ou seja, cada instrução é passada ao mesmo tempo para os N processadores. Assim, os processadores executam a mesma instrução, porém, sobre um dado diferente. Como é fácil de concluir, um computador com essa arquitetura é capaz de operar um vetor de dados por vez. Vem daí o seu nome, computador vetorial. MISD, múltiplas instruções, dado único. A figura mostra que N processadores operam sobre K diferentes dados. Façamos uma analogia com a linha de montagem de carros. Vamos supor que um carro leve 6 horas para ser montado e que a tarefa de montagem possa ser dividida em 12 equipes, numeradas em sequência de 1 a 12. Cada uma gastaria meia hora. É fácil de ver que não precisamos esperar que a última equipe termine de montar o carro para que a equipe 1 inicie a montagem do carro seguinte. Na verdade, todas elas trabalham simultaneamente, montando vários carros ao mesmo tempo. Por isso, com alguma liberdade, é costume classificá-lo de paralelismo temporal. Então, apesar do tempo de montagem consumir 6 horas, a saída da linha de produção entrega um carro a cada meia hora. Temos então um único fluxo de dados, porém várias instruções processam esses dados ao mesmo tempo. MIMD, múltiplas instruções, múltiplos dados. Note que agora temos N processadores e dois tipos de memória, a local e a global. A memória global pode ser acessada por qualquer um dos processadores, por isso existe a chamada estrutura de comunicação, que disponibiliza a memória global para qualquer um dos processadores. Uma única memória global criaria um grande gargalo, pois só um processador poderia acessá-la por vez. Por isso, a figura apresenta duas memórias globais e, com isso, dois processadores podem ser atendidos ao mesmo tempo. Para evitar uma quantidade excessiva de acessos a essa memória, os processadores possuem a chamada memória local, onde está a maioria de suas instruções e dos dados que devem ser operados. Com relação ao hardware, a memória principal de um computador paralelo é compartilhada entre os elementos de processamento num único espaço de endereçamento ou distribuída. Cada elemento de processamento possui seu próprio espaço no endereçamento. Memória distribuída se refere ao fato de a memória ser logicamente distribuída, mas frequentemente isso também implica na distribuição física. Computadores paralelos possuem dificuldades com caches que podem armazenar o mesmo valor em mais de um local, com a mesma possibilidade de execução incorreta do programa. Em tais sistemas existe um mecanismo de coerência de cache que asseguram a execução correta. Desenvolver um mecanismo de coerência de cache de alto desempenho é um problema muito difícil na arquitetura de computadores. Como resultado, a arquitetura de memória compartilhada não escalonam tão bem como sistemas distribuídos. A comunicação dos processadores entre si e com as memórias pode ser implementada em hardware de diversas formas, incluindo com memória compartilhada, barramento compartilhado ou uma rede interconectada. Para o último caso, deve haver uma forma de roteamento para permitir a troca de mensagem entre nós que não estão diretamente conectados. Como medir o quanto se ganhou com a execução de uma tarefa em um computador paralelo? Uma solução boa é verificarmos a relação entre os tempos gastos para executar essa tarefa em um computador serial e um computador paralelo. A expressão a seguir é usada para o cálculo de ganho de velocidade, que é abreviado pela sigla GV.